sucedeu a de 2010 na África do Sul, ocorreu aqui no Brasil em 2014, sendo a Alemanha que se consagrando tetracampeã do mundo, pois já havia vencido as Copas de 1954, 1974 e 1990. Para essa Copa do Mundo, a Alemanha já havia disputado 16 das 18 Copas possíveis e foi sorteado no grupo junto com Estados Unidos, Portugal e Gana. Na estreia da Alemanha na Copa, ela enfrentou Portugal, que tinha como grande craque Cristiano Ronaldo, vencendo assim o jogo por 4-0, com 3 gols de Thomas Müller e 1 gol do seu zagueiro. Na segunda rodada, chegou para enfrentar a seleção ganesa, e nesse jogo a Alemanha saiu na frente com o gol de Mario Götze, tomou um empate pouco tempo depois de André Ayew, tomou a virada 9 minutos depois com Asamoah Gyan e logo depois a Alemanha empatou com o gol de Miroslav Klose, tornando assim o maior artilheiro das Copas junto com o Ronaldo, com 15 gols cada um. E para fechar o grupo, a Alemanha chegava com 4 pontos e veio para enfrentar a seleção dos Estados Unidos, vencendo apenas por 1-0 com o gol de Thomas Müller, fazendo assim a Alemanha se classificar em primeiro do grupo com 7 pontos. A outra seleção classificada no grupo G, junto com a Alemanha, que marcou 7 gols e sofreu apenas 2, foi os Estados Unidos com 4 pontos, vencendo o Gana no primeiro jogo, empatando com Portugal na segunda rodada e perdendo para a Alemanha, fazendo assim a mesma quantidade de pontos que Portugal e classificando graças ao saldo de gol, que foi de 0, enquanto a seleção portuguesa foi de -3. Em terceiro ficou justamente Portugal, com 4 pontos, e na última colocação ficou Gana, que conseguiu apenas 1 ponto, justamente aquele empate contra a Alemanha. Nas oitavas de finais, a Alemanha enfrentou a seleção africana da Argélia, sendo um jogo bem disputado e bem parelho, sendo decidido apenas a prorrogação, quando aos 2 minutos o atacante Schürrle faz 1-0, Ozil, faltando 1 minuto para acabar, faz 2-0, e no último lance do jogo, a Argélia diminui com 2-1 com o gol de Diabo, classificando assim e dando a vaga para a Alemanha nas quartas de finais, onde enfrentaria a França. Esse jogo, diferentemente da Argélia, o gol saiu logo cedo, aos 12 minutos do primeiro tempo, depois de uma cobrança de falta do meio-campista Toni Kroos. Mats Hummels, zagueiro alemão, faz de cabeça, fazendo 1-0 para a Alemanha, definindo assim o placar final. Com a classificação sobre a França e seu goleiro Manuel Neuer fazendo grandes defesas contra o atacante francês Benzema, a Alemanha estava classificada para as semifinais para o jogo do Mineirão contra a seleção da casa, o Brasil, que havia eliminado a Colômbia na fase anterior por 2-1. Nesse jogo, todos esperavam um jogo equilibrado, até que a Alemanha, aos 11 minutos, abre o placar com Thomas Müller. Um pouquinho depois, numa bola na área, a bola sobra para Miroslav Klose, que amplia fazendo 2-0 para a Alemanha e batendo o recorde do próprio brasileiro Ronaldo Fenômeno, se isolando como o maior artilheiro da história das Copas com 16 gols. E esse gol foi justamente o início do apagão brasileiro, já que esse gol ocorreu aos 23 minutos, o 3-0 veio aos 24 com o chute de Toni Kroos de fora da área, o próprio Toni Kroos fez 4-0 2 minutos depois, outro meio-campista alemão, Khedira, fazendo 5-0 aos 29 do primeiro tempo, fazendo assim 4 gols em 6 minutos contra o Brasil. No segundo tempo, o atacante reserva Schürrle entrou e fez mais 2, aos 69 e aos 79, fazendo 7-0 para a Alemanha em pleno Mineirão. E no último lance do jogo, numa bola para o Brasil, o Oscar, meio-campista brasileiro, recebe uma bola dentro da área, dribla o marcador e faz o gol brasileiro, gol de honra, terminando assim o jogo em 7-1 para a Alemanha, nos placares mais lembrados da história do futebol. Para a final, a Alemanha enfrentaria a Argentina, reprisando a final de 1990 em que a Alemanha venceu. E dessa vez, a Argentina veio escalada com Romero no gol, Zabaleta lateral direita, Demichelis, Garay e Rojo fechando os 4 zagueiros, Pérez, Biglia, Mascherano e Lavezzi, os 4 meio-campistas, e na frente Messi e Higuaín. A Alemanha veio escalada com Neuer no gol, Lan na lateral direita, Boateng, Hummels e Havertz na lateral esquerda, jogando improvisado. Meio de campo era Schweinsteiger, Kramer e Kroos. E os 3 atacantes eram Thomas Müller, Mesut Ozil e Miroslav Klose, o maior artilheiro das Copas. A final iria ocorrer no maior estádio brasileiro e mais icônico, o Maracanã. A final foi um jogo muito equilibrado, onde a Alemanha criou algumas chances, mas a Argentina, que teve as melhores oportunidades por 2 vezes,
com o Higuaín na cara do goleiro alemão e desperdiçando as duas, fazendo então assim com que o jogo fosse para a prorrogação em 0-0. Nos minutos finais do jogo, antes da prorrogação, a Alemanha efetuou uma troca, tirando Miroslav Klose, o maior artilheiro das Copas do Mundo, e colocando Mario Götze, faltando 2 minutos para acabar o tempo regulamentar. Na prorrogação, faltando um pouquinho menos de 8 minutos para acabar o segundo tempo e o jogo, Mario Götze, que havia entrado no lugar do atacante Klose, recebe uma bola da esquerda, domina e, sem deixar cair, faz 1-0 para a Alemanha, dando assim o título para a Alemanha, mas que antes de terminar o jogo sofreu mais momentos de tensão, por exemplo numa falta do Messi praticamente no último lance. Com o gol de Mario Götze, a Alemanha se tornou tetracampeã do mundo, vencendo a Copa. Além da final, o Brasil, que havia perdido para a Alemanha nas semifinais, jogou o terceiro e quarto, tomando 3-0 da Holanda, sem nenhuma competitividade, e terminou assim a Copa do Mundo de 2014 na quarta colocação. O melhor jogador dessa Copa foi o argentino Lionel Messi, que foi o vice-campeão, e o artilheiro foi o meio-campista colombiano James Rodrigues, que também levou o prêmio de gol mais bonito. Então até a próxima Copa, que será a última que falarei nesse trabalho, que é a Copa de 2018 realizada na Rússia.